Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A população desocupada somou 11 milhões, segundo o último levantamento da PNAD Covid do IBGE. Segundo a pesquisa, se levarmos em consideração quem não procurou trabalho, mas gostaria de trabalhar, esse número sobe ainda mais e chega à casa dos 38 milhões. É um número muito grande, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o professor Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER. Olá, bom dia, professor. Boa semana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, a gente viu aí, né, o Pedro nos disse, 38 milhões, né, 11 milhões de pessoas desocupadas, né, quer dizer, um número expressivo, inclusive de pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego durante a pandemia, né? Justamente, apesar dessa turma de 11,8 milhões estar desempregados, você tem aí 26 milhões que desistiram de procurar emprego. E uma das coisas boas da PNAD Covid, que ela justamente busca atribuir por que você deixou de procurar emprego. Então, desses 26 milhões que deixaram de procurar emprego aí ao todo, você tem 17 milhões efetivamente que deixaram de procurar emprego por causa da pandemia ou porque não acharam emprego, não tinha emprego próximo à casa dele. E isso, o que é pior, isso tende a piorar. Por que tende a piorar? Conforme a pandemia vai retroagindo, essa turma que não está na população economicamente ativa vai acabar entrando na população economicamente ativa. Então, o percentual de desempregados agora, que está em 12,3, vamos supor, esses 38 milhões ao todo vão fazer parte do todo concentração de desempregados. E não é só isso, isso é um ponto conjuntural que de fato afeta todo o mercado de trabalho. Mas nós estamos vendo também que tem um ponto estrutural que deve afetar muito o mercado de trabalho até pós-pandemia, ou seja, mais uma conta que a pandemia vai deixar aí com a gente. Por exemplo, o confinamento que a gente está vendo está fazendo muitas pessoas a entrarem no mundo virtual. Estamos aprendendo agora a ter aulas online, trabalhar remotamente, fazer compras online, fazer pagamentos digitais, etc. E até a experiência de consumo se alterou. Ou seja, como é que a experiência de consumo se altera? Hoje em dia fica cada vez mais evidente, muito mais pessoas estão passeando nas plataformas de empresas maiores, como a Amazon, para fazer compra em empresas pequenas, virtuais. Então você começa a perceber que a compra deve ficar um pouco menos por impulso. E isso daí não tem jeito, é tecnologia, isso é um processo inexorável que a pandemia apenas antecipou. Mas vai ter que ser destruído uma série de trabalhadores, prestadores de serviço. Isso tende a aumentar, infelizmente, a desigualdade de renda, porque vai ter lugar apenas aos mais capacitados. Aqueles que entendem mais de digitalização, porque as empresas estão investindo cada vez mais nos processos digitais, de automação, etc. É a tecnologia, que isso a gente já sabia que ia acontecer, mas é que antecipou com a entrada da pandemia. Então, aqui, o giro dos ovos, o que acontece? De fato, a tecnologia vem para ajudar, mas no curto prazo, isso tende a piorar a desigualdade de renda. Dá para a gente quantificar, botar preço nisso, o impacto do mundo virtual no mercado de trabalho mencionado aí pelo senhor? Olha, por exemplo, o que mais sentiu, a gente pode pensar desse lado, o que mais sentiu no impacto da pandemia foi o setor de serviços. Então, se você já está acostumado a fazer compras online, ou pedir alimentos, etc., restaurante, tirando um pouco o turismo, você tem aí que, só para você ter uma ideia, na nossa economia, mais ou menos, se a gente vê pelo lado da oferta, 60% são serviços. Então, o impacto vai ser muito grande. Mas a gente não pode também desconsiderar o avanço da tecnologia. Isso fala, puxa vida, mas então quer dizer que vai trazer mais desempregos para aqueles despreparados? Sim, é uma coisa que, infelizmente, alguns perdem, mas a maioria da população ganha.
E se você me permitir, até tem uma frase do Milton Friedman, pai do liberalismo. Ele foi uma vez na China e o pessoal estava usando, ele foi numa mineradora e o pessoal estava usando pá. Ele falou, mas espera um pouquinho, por que vocês estão usando pá? Temos retroescavadeiras. E um burocrata lá do Partido Comunista Chinês falou, não, é que você não entende, é que a gente precisa criar empregos. Ele falou, bom, então dá uma colherzinha de chá para cada um, que aí vai ter emprego para todo mundo. Então, não é assim que se cria emprego. Veja, a tecnologia está chegando e a pandemia só veio antecipar o que acontece no mundo em evolução. Tem que se preparar. Agora, professora, a gente tem esse número alto, né, de desocupados, quase 12 milhões. Quer dizer que para o próximo semestre, talvez, né, com a pandemia, talvez, né, a gente tenha esperança, né, que ela ceda, né, de fato diminua, seja controlada e essas pessoas voltem a procurar emprego, né? Claro, assustadas, Exatamente. não vão fazer entrevistas, né? Desistem num primeiro momento, né? Que essas pessoas, inclusive, que estão recebendo auxílio emergencial, voltem a procurar empregos e a gente veja aí a subida ainda mais do número de desempregados oficial, né? Exatamente. Por exemplo, você pode falar o seguinte, olha, desempregados, de acordo com a metodologia do PNAD contínua e PNAD Covid, é aquela que você usa aquele que está procurando emprego. Então, se você pegar aqui, você tem 38 milhões, esses 11,8 milhões são desempregados. Mas, ao todo, se todo mundo voltar a buscar emprego, então o nível de desemprego vai para 38 milhões. Então, aumenta muito. Isso já vai para 17, 18, 19% de desemprego. Mas será que o governo está mentindo? O IBGE? Não. Essa é a metodologia. O que é a população economicamente ativa? Você está interessado em trabalhar? Estou, mas não estou procurando. Então, você está fora do cômputo. É assim que é a metodologia. Então, por mais paradoxal que possa parecer, Patrícia, você está falando o seguinte, a pandemia pode arrefecer, se Deus quiser. Mas quando ela arrefecer, se Deus quiser, provavelmente o índice de desemprego deve aumentar, porque aquele que desistiu de procurar emprego, volta a procurar emprego e ele entra na população economicamente ativa e se não achar emprego, ele entra efetivamente como uma pessoa desocupada e não um desalento. Professor Roberto Dumas, obrigado pela participação aqui no Band News TV. A gente volta a se falar aí ao longo da programação. Grande abraço. Obrigado.